amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? E aí, vamos seguir para mais uma aula de ciências? Hoje nós vamos falar sobre sistema urinário. Por isso eu quero que vocês peguem o livro de vocês, tá? Módulo 2. O módulo 2, na página 190, certinho? Peguem, por favor, aí o módulo de vocês e me acompanhem nos textos explicativos do livro. Assim, vai facilitar melhor a sua compreensão do que o Tia Valquíria está falando. Nós vamos seguindo aí, então, a explicação do nosso conteúdo de acordo com os tópicos, tá? De cada página. Então, o primeiro tópico, nós vamos falar sobre a eliminação de substâncias pelo corpo, certo? Na próxima página, nós vamos falar do tópico estrutura do sistema urinário. Nós vamos ver, então, como ele se compõe, quais são os órgãos que o formam e sobre os problemas nos rins, porque assim como os demais órgãos que nós possuímos, os rins também podem ter problemas e esses problemas podem nos causar algum dano aí na nossa saúde e levar até a morte, tá bom? Então hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esses órgãos muito importantes para nós, tá? Que compõem o sistema urinário e que nós devemos cuidar bem, tá? Vamos aprender aí o que nós devemos fazer para que o nosso sistema urinário esteja totalmente protegido, para que ele funcione bem no nosso organismo, tá bom? Então vamos aí começar sobre eliminação de substâncias do corpo, está na página 190. Vou começar aí pela uma situação que o nosso livro traz. Fala assim, ó: estou muito apertado, preciso fazer xixi. Pode ir na minha vez, Matheus. Você está com mais vontade de fazer xixi do que eu. Olha que interessante. Vocês perceberam o tanto que essa criança foi de um tanto solidária, gentil? Gentileza gera gentileza. Pois bem, então já que o coleguinha estava muito mais apertado do que ele, por que não ceder a vez? Né? E foi o que ele fez, nos dando aí bons exemplos, né, de amizade, de solidariedade, de amor ao próximo. Então, essa atitude do amigo do Matheus foi uma atitude muito legal de se ver, né? De uma amizade verdadeira, onde quer ver o outro bem. Bom, Tia Valquíria, mas o que tem a ver essa situação com o nosso conteúdo? Porque nós vamos falar justamente do sistema urinário, né? Que tem a ver com a nossa vontade de fazer xixi. De onde vem o xixi? Quem produz o xixi? O porquê que o xixi acontece? Certinho? Então, vamos lá. O nosso corpo, falando aí sobre a eliminação de substâncias pelo corpo, tá? O nosso corpo, então, ele produz algumas substâncias que precisam ser eliminadas do nosso corpo. Essas substâncias, nós damos o nome a ela de excretas, tá? Então, essas substâncias nós chamamos de excretas. Grande parte dessas excretas, dessas substâncias que não servem mais para o nosso corpo, são produzidas, tá? Grande parte são produzidas pelo nosso organismo e é eliminado justamente por onde? Né? Pela urina, bom, pela urina. Por isso, fazer xixi é muito importante para a nossa saúde, uma vez que o xixi, ó, vai levar embora tudo aquilo que o nosso organismo não precisa mais. Então, o sistema urinário, ele é responsável por produzir, tá, a urina e por eliminar essas excretas pela urina e a urina, certinho? Então, vamos conhecer os órgãos e as estruturas desse sistema e como eles atuam em nosso corpo, que nós vamos agora, então, para o segundo tópico, que é a estrutura do sistema urinário. Lembra que no módulo 1 nós vimos sobre o sistema cardiovascular que o sangue fazia o transporte de substâncias pelo corpo? Pois bem, agora nós vamos estudar sobre o sistema urinário, que ele é o responsável por filtrar esse sangue, tá? Por filtrar esse sangue para fazer o quê, Tia Valquíria? Por que o sistema urinário vai filtrar então o nosso sangue? Justamente para retirar de toda a nossa circulação sanguínea as substâncias que não servem mais para o nosso organismo. Todas aquelas substâncias que devem ser eliminadas do nosso corpo.
porque elas não fazem bem a nós. Ao contrário, se elas ficarem aqui acumuladas, vão nos causar algum dano, vai nos causar algum tipo de doença, algum mal no nosso corpo. Então aqui elas não podem ficar. Então por isso que a estrutura do sistema urinário é muito importante, ou seja, a composição de todo o sistema, todos os órgãos. É importante que eles estejam em bom funcionamento para que tudo isso aconteça, para que todo esse processo aconteça de forma saudável no nosso corpo e a gente não fique com nenhum acúmulo de excretas. Então vamos lá. Quais são, então, tia Valquíria, os órgãos que compõem esse sistema? Então vamos lá. São os rins, tá? Nós temos os rins, nós temos os ureteres, que são esses canaizinhos que parecem uma mangueirinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês no livro. Então nós temos os rins, nós temos os ureteres, parece essa mangueirinha descendo, estão vendo? Percebem? E depois nós temos a bexiga urinária. E por último nós temos a uretra, tá? Tia Valquíria, perceba que na página 121 demonstra tanto o sistema urinário feminino quanto o sistema urinário masculino, sim. E percebe que eles são iguais? Sim, praticamente iguais, com uma pequeníssima diferença, tá? A diferença está justamente no comprimento, tá, da uretra. Justamente por quê? Porque no sistema urinário masculino, a uretra é maior do que no sistema urinário feminino. Essa é a única diferença que nós temos para o sistema urinário feminino e masculino, tá bom? Então agora eu quero falar com vocês de forma mais específica de cada um desses órgãos que compõem o sistema urinário. Nós vamos começar aí então pelos rins, tá bom? Então os rins, o sangue, o que acontece lá nos rins? O sangue ele é filtrado e nessa filtragem que os rins faz, é retirado de todo o sangue o que? O excesso de água e as substâncias que podem prejudicar o organismo. Nesse processo, então, nós temos aí a formação do que? Da urina. Por que que quando você bebe muita água, né, bastante água, bastante líquido, a sensação que você tem é que a sua bexiga vai fazer o quê? Estourar. Você fica tão apertado, com tanta vontade de ir no banheiro fazer xixi, justamente por esse processo que acontece no nosso corpo, em que os rins filtram o sangue, tirando o excesso da água que há no sangue. Então, nesse processo há a formação da urina. Nesse processo está retirando, está filtrando ali todas as substâncias que podem prejudicar o nosso organismo e ao mesmo tempo, então, formando a urina. E ao fazer xixi, nós colocamos para fora tudo aquilo que não serve mais para o nosso organismo ou que poderia prejudicar o nosso organismo, certo? O segundo aí, órgão que nós vamos falar que compõe o nosso sistema urinário são os ureteres, que são esses órgãos aqui que parecem uma mangueirinha, tá? Qual é a função então dos ureteres dentro do sistema urinário? O que eles fazem? Eles recolhem a urina que foi formada lá nos nossos rins, então eles recolhem, ou seja, vai passar por eles, tá? Dos rins, vai passar por eles para encaminhar então essa urina para onde? Para a bexiga urinária. Então a função dele é ligar os rins na bexiga. Então ele vai recolher, ele vai pegar a urina que foi formada lá nos rins e vai encaminhar então para a bexiga, certinho? Então os rins filtram, né, todo o nosso sangue, tirando o excesso de substâncias e que prejudicariam o nosso organismo e também o excesso de água, formando então a urina. E aí os ureteres então recolhem essa urina que se formou lá no nosso rins, né, lá nos nossos rins, e assim vai encaminhar então para a bexiga. O próximo aí, né, a gente já vem seguindo então a bexiga urinária, tá bom? Continuando então, agora vamos ver a função da bexiga urinária. Então a bexiga urinária, qual é a função dela dentro do sistema urinário? Justamente ela vai o que? Armazenar, tá? Então aqui nós temos
a bexiga urinária, ela vai fazer o armazenamento temporário, tá? Da urina, que veio lá então dos nossos rins, passou pelos ureteres. Ela vai agora fazer o papel de armazenar, né? Esse líquido agora que se formou, que nós chamamos de urina. Ele armazena lá até então que a mensagem seja enviada para o nosso cérebro e assim então sentimos vontade de fazer xixi, onde ela é eliminada do nosso organismo. E por último aí, nós temos a uretra, tá? Que é esse canalzinho aqui, essa mangueirinha que nós vemos aí, que dá então no órgão genital feminino e no masculino aí. Qual é a função então da uretra? É por meio da uretra que a urina é eliminada do organismo. Então eu preciso desse caminho, desse canal, para ligar a bexiga pro meio externo, aonde eu vou colocar para fora então a urina que o meu corpo produziu. Então percebe que nós tomamos água, tomamos líquidos ou comemos, né, os alimentos que possuem bastante água. Você pode observar, por exemplo, que quando você chupa melancia, é como se você tivesse aí bebido vários copos de água, porque é uma fruta que contém muita água. E aí ela vai fazer, o seu sangue vai ser filtrado então pelos nossos rins, tirando o excesso de substâncias que podem prejudicar o nosso organismo, assim como também tirando o excesso, né, de água que nós temos no sangue. E assim vai formar então a nossa urina. Por isso a vontade que nós temos de ir ao banheiro loucamente quando a gente ingere bastante líquido, certinho? Então essa é a estrutura do nosso sistema urinário. Mas assim como os demais órgãos do corpo, os rins também podem apresentar problemas que prejudicam seus funcionamentos. Então por isso nós vamos falar sobre os problemas nos rins. Acompanhem comigo lá na página 192, tá? Então, nós vamos falar sobre dois problemas que os nossos rins podem ter. Primeiro, cálculo renal. Cálculo renal também conhecido como pedra nos rins, que são formados pela união de sais nos rins, tá? E que eles podem se deslocar, andar, tá? E alojar, parar em qualquer parte do nosso sistema urinário. Ou seja, eles podem sair daqui dos rins, passar pelos ureteres, vir para a bexiga e até mesmo na uretra, certinho? Então ele pode aí se alojar em qualquer órgão do sistema urinário. A pessoa com cálculo renal, ela pode apresentar alguns sintomas: dor, febre, vômitos e também sangue na urina. Esses são alguns dos sinais em que uma pessoa com cálculo renal pode apresentar. Em alguns casos, as pedras, né, como a tia Valquíria falou, que elas podem deslocar e alojar em algum órgão do sistema urinário, em alguns casos as pedras ou cálculo renal, eles bloqueiam a passagem da urina, tá? Pelos ureteres ou também pela uretra, né? Porque os ureteres fazem o caminho, liga os rins à bexiga, e a uretra é quando, né, chega então para que possamos eliminar para o meio externo, né? Então eles podem bloquear a passagem. O que é bloquear a passagem? O xixi não sair, tá? O xixi não descer para a bexiga ou na uretra o xixi não sair, você não conseguir fazer xixi. Mas dependendo do tamanho do cálculo renal, pode ser eliminado naturalmente pelo nosso organismo. Mas quando maiores, quando essas pedras, né, quando essas pedras apresentam já tamanhos maiores, elas precisam então passar ou por tratamentos específicos, mas também até casos mesmo cirúrgicos, tá? Mas, tia Valquíria, é possível prevenir para que eu não venha a ter esse cálculo renal, essas pedras nos rins? Sim. No entanto, a prevenção é feita ingerindo pelo menos 2 litros de água por dia e também evitando o quê? O consumo excessivo de sais, muita proteína, muito açúcar e etc. Agora na página 193 vai falar sobre o segundo problema, tá? O segundo problema que pode então aí acometer, que pode prejudicar o funcionamento dos nossos rins. Falei do primeiro, que é os cálculos renais, né, ou pedras nos rins,
E na página 193, então, nós temos aí o segundo, tá? Que é o quê? O outro problema que está ligado aos nossos rins. Chama-se insuficiência renal. E o que quer dizer isso, tia Valquíria? Bom, isso acontece quando os nossos rins, ou seja, esses órgãos, deixam de filtrar o sangue, tá? Ou também não filtram, não fazem a filtragem suficientemente. Isso vai causar um acúmulo de excretas no corpo. Assim, o nosso organismo não vai funcionar de forma correta, como deveria, e pode causar até a morte, tá? Então, em alguns casos, tem pessoas que precisam fazer até um procedimento que nós chamamos de hemodiálise. Como que acontece esse processo? Vocês podem observar na página 193, está mostrando aí uma pessoa com o braço estendido e uma máquina. Percebe que nessas mangueirinhas aí, o que está passando é o sangue da pessoa, tá? Essa máquina retira o sangue da pessoa e ela faz o processo de filtragem do sangue, uma vez que os rins não estão funcionando para fazer isso. Porque, como eu expliquei lá atrás, os rins, eles filtram o nosso sangue, tirando todas as substâncias que não servem mais para o nosso corpo, que pode nos prejudicar, e também tirar o excesso de água, certo? Então, nós precisamos que esse processo seja feito para o bom funcionamento do nosso organismo. Se os rins não estão funcionando, não fazem esse processo, então há necessidade de ser feito com essa máquina. E quando há necessidade desse processo, então nós chamamos de hemodiálise. Nele o sangue é filtrado em uma máquina que volta então para o corpo por meio desses tubos, né, dessas mangueirinhas que vocês veem aí, que estão conectadas aos vasos sanguíneos, às veias da pessoa. Então esse sangue retorna para o corpo da pessoa, fazendo então o quê? Toda a filtragem necessária. Mas existem casos em que o transplante de rins é necessário. O que quer dizer isso, tia Valquíria? Transplante de rins é quando um rim doente é retirado do corpo e é substituído por outro rim saudável, tá? E esse rim vem de onde, tia Valquíria? Bom, esse rim, ele vem, né? Ele foi possivelmente doado por uma pessoa em vida ainda ou logo após a morte. Alguns desses órgãos podem ser doados em vida. Então, o rim, por exemplo, ele pode ser doado em vida. Tia Valquíria, mas se eu doar um rim, quer dizer que eu consigo sobreviver apenas com um único rim? Sim, nós temos dois. Se você é compatível a alguém que está precisando da doação desse rim, então você pode fazer a doação. Claro que você vai ter que ao longo da sua vida aí, ter alguns cuidados específicos, acompanhamento médico um pouco mais intenso, para que você não tenha nenhum problema, né, de saúde decorrente dessa doação, mas você consegue viver com um único rim normalmente. Além do rim, qual outros órgãos nós podemos doar em vida? Nós podemos doar parte do nosso fígado e o útero, certo? Agora, coração, por exemplo, e o pulmão, tá? Nós só podemos doá-los após a morte, tá bom? Aí o coração e o pulmão não tem como doá-lo em vida ainda, como é possível os rins, o útero e parte do fígado, certo? Vamos aqui agora na página 194, que fala sobre a doação de órgãos. Eu vou ler esse texto com vocês e eu quero que vocês prestem bastante atenção. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de transplantes de órgãos. Apesar disso, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ABTO, milhares de brasileiros ainda aguardam nas filas de transplantes, esperando receber órgãos como córnea, rim, coração, pulmão, fígado e pâncreas. Para diminuir essa longa espera, várias campanhas são realizadas visando conscientizar as pessoas sobre a importância da doação dos órgãos. Para se tornar um doador, é preciso informar o interesse aos familiares, a fim de que elas possam autorizar a doação após a morte do doador. A decisão de se tornar doador de órgãos é um ato de bondade, é pensar no próximo, é salvar vidas. Então aí você pode observar na página
194 aí, esse cartaz de uma das campanhas de doação de órgãos da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, certinho? Bom, galerinha, após, então, a nossa explicação aqui, vocês ouviram a minha explicação do conteúdo, eu quero que vocês realizem, então, a página 195, tá? Questão de número 1, número 2, e na 196, o número 3 e o número 4, tá? Leiam com atenção, interprete os enunciados das questões, observe o que eles estão te pedindo. E galerinha, ciência, geografia e história principalmente, não tem como. É leitura, tá? Tem que ler os textos explicativos. Você ouviu a minha explicação? Volta, antes de começar a responder as atividades, volta nos textos, leiam os textos com atenção, porque todas as respostas estão aqui, tá? Todas as respostas das atividades que nós vamos realizar estão no texto. Então, leiam com atenção. Façam a tarefa com capricho, com dedicação, porque vocês são e muito, tá? Muito capazes e inteligentes. Os meus pequenininhos que eu estou morrendo de saudade, com muita saudade mesmo, tá? Ó, coraçãozinho pra vocês. Tia Valquíria está longe, mas perto no pensamento e ó, pertinho no coração de vocês. Por isso, se tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, enviem no meu WhatsApp aquilo que você não conseguiu entender, alguma coisa que você ficou com dúvida e terminou a explicação e eu não consegui tirar a sua dúvida. E aí, então, eu quero que você envie no meu WhatsApp para que possamos conversar lá e eu estar te auxiliando, certinho? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.